deixa eu também aproveitar e fazer uma instrução aqui. Eu sei que depois da reunião de pais, alguns alunos que estavam sumidos, vamos dizer assim, começaram a reaparecer e participar das aulas. Justamente porque vocês não estavam no início, talvez não saibam aí claramente como funciona o espaço da aula. Estar aqui conectado não é garantia de presença na aula. Se você ser chamado durante a aula, ou na hora da chamada e a pessoa não responder, é a mesma coisa do aluno não estar presente. Então, assim, só para esclarecer, né, possíveis dúvidas aí que possam estar pairando no ar, né? Então, estar presente é estar aqui. Eu sei que essa sala é uma sala que não fala muito, né? Mas, pelo menos na hora de fazer a chamada, ou se eu precisar perguntar alguma coisa para alguém, seria interessante, né, todos estarem aqui. Bom, na última aula, a gente estava lá no caderno do aluno, tratando, né, da questão da bipolaridade e da multipolaridade. Eu havia deixado lá mais 4 questões para vocês fazerem do caderno do aluno, né, letra A, B, C e D, porque a letra E, né, lá da página 208, era justamente a questão da pesquisa, né, vocês também deveriam pesquisar sobre a ONU. Como vocês já vão fazer o trabalho, não tem necessidade de fazer a letra E. E com isso, né, com essas discussões que fizemos nas últimas aulas, a gente consegue elucidar, conseguiu dar um pano de fundo maior aí para o que foi a Guerra Fria, visto que esse tema acaba permeando aí as discussões que a gente tem que fazer durante o 9º ano. Então, até que vocês vejam com mais propriedade na aula de história, vocês já conseguem ter ao menos uma noção, né, do que está sendo colocado ali. Bom, a partir disso, a gente vai começar hoje a falar da China, tá? A China, pessoal, é um país aí, bom, vocês estão, acredito que quem minimamente aí acompanha notícias sabe da importância desse país, né? E aqui, né, vocês estão observando no texto que eu estou compartilhando com vocês, que estará também disponível em breve lá no Google Sala de Aula, que a China, aqui está como China e Índia, porque esses dois países, eles possuem algumas características semelhantes, algumas, né? E por isso que até na estrutura do livro que é adotado na escola, eles acabam aparecendo de maneira conjunta aqui. Mas a gente vai começar falando da China, tá? E assim como nós fizemos a respeito da Europa, a gente vai falar de alguns aspectos naturais, algumas questões ligadas aí à população, né? Que é um ponto. Desculpa, gente. É um ponto que é bem relevante dentro dos estudos deste país, né? E vamos passar também pela perspectiva econômica. Então, a gente vai falar aí, vai tentar entender um pouquinho como é o funcionamento deste país, certo? E aí, eu pergunto a vocês, alguém consegue apontar uma das semelhanças que China e Índia têm? São vendedores, tipo, maiores? Eu vou sair um pouquinho da aula só porque eu tenho que ir embora e a internet vai cair. Mas eu daqui a pouco volto, tá bom? Tudo bem. Pessoal, são mercados importantes? Talvez a China é o mercado mais importante, que é o mercado chinês. Júlia Reis levantou a mão, pode falar. Os dois países têm grande população, não é? Se concentra bastante gente. Isso mesmo. Talvez aí a primeira coisa que nos salta os olhos, vamos dizer assim, é justamente essa ideia de que nós estamos tratando dos dois países mais populosos do mundo, né?
tanto a China quanto a Índia possuem em seus territórios mais de 1 bilhão, e aí varia um pouquinho depois na vírgula, né? Na China já tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Na Índia está quase chegando no 1 bilhão e 300 milhões, é um pouquinho mais baixo que 300 milhões. Mas ainda assim, gente, é muita gente, né? Então, assim, são 2 países que concentram, digamos, tá praticamente, eu não sou muito boa de matemática, mas um pouco mais de 2/3 da população do mundo está nesses 2 países. Então, é muita gente. Então, essa é a primeira coisa que a gente lembra. Muito bem, Júlia. Então, por ter essa característica próxima, a gente acaba, em alguns momentos, a gente acaba tentando fazer alguns comparativos, tá? Vale fazer aqui um parênteses. Não sei o quanto vocês estão acompanhando noticiários, mas desde a semana passada, a Índia tem passado por um surto um pouco mais intenso da Covid, né? Então, estão registrando muitas mortes, tem muita gente morrendo, e é um país extremamente populoso e que falta algumas infraestruturas básicas. Então, por que eu estou fazendo esse recorte? Porque, da mesma maneira que eu comentei, que a gente observa aqui no Brasil, em algumas outras localidades, uma interferência no perfil populacional, com a ideia de morrer mais gente do que nasce, e que isso vai resultar numa alteração do tamanho da população, muito provavelmente a gente vai observar isso na Índia também, porque são números bem elevados. Então, é claro, aí vocês podem também fazer aquele comparativo, mas, professor, ainda assim tem muita gente lá. Sim, tem bastante gente, mas a gente não pode ignorar esses grandes volumes de óbitos. Professora? E aí, oi? Acabei de chegar, tá? Tava ajudando meu avô, ele usou o chinelo liso dele, eu sabia que tinha que usar tênis, caiu da escada. Mas Torceu o pé. tá tudo bem com ele? Tô com ele, tá, ele só ficou com o pé torcido, porque eu aqui quase tive um ataque do coração, que eu tava aqui sentada aqui na cama, minha prima chegou, eu saí tudo correndo, passei mal, nervoso. Tá, se acalma agora, tenta se acalmar um pouquinho, tá bom? Pessoal, Desculpa o atraso, pro. tudo bem, Ana. Pessoal, é o seguinte, então, voltando aqui, estou fazendo todas essas considerações porque a Índia tem algumas particularidades que nos chamam a atenção. Primeiro, a Índia, ela é uma das maiores produtoras de vacina do mundo. Tem muita vacina sendo produzida lá e sendo vendida para outros países. E na Índia, a vacina ela não é gratuita, como é aqui, por exemplo. Então, se você quer se vacinar, você tem que comprar a dose da vacina. E isso acaba acentuando, né? Porque as pessoas que não têm dinheiro, elas acabam não sendo vacinadas e acabam continuando expostas à possibilidade de adoecer. Então, essa combinação entre uma distribuição não de acordo com os poderes aquisitivos das pessoas, mas uma população gigante como a da Índia, e um sistema de saúde precário, estão resultando nesse grande número de mortes. Então, assim, se ninguém viu ainda o que está acontecendo por lá, recomendo que deem uma olhada, mesmo porque, pessoal, eu sei que tem alunos aqui que está no plano de alguns, a própria questão do vestibulinho no fim do ano, mesmo a gente não tendo certeza de que provas vão acontecer, pode ser que aconteça como foi ano passado, mas se essas provas acontecem, nas provas podem aparecer essas temáticas da atualidade, tanto no tema da redação, quanto nas questões norteadoras da prova. Por exemplo, a prova da ETEC é uma prova que tem um tema comum, e todas as disciplinas que são cobradas giram em torno desse tema. Então, é importante para quem está planejando aí participar dessa seleção, ficar atento ao que está acontecendo
né, no mundo e no país, porque isso pode aparecer em formato de questão, tá certo? Bom, feito esse parênteses a respeito da Índia, a gente vai deixar ela um pouquinho de lado agora e começar a falar da China propriamente dita. Gente, tá aqui, né? Quando a gente olha para o texto, o primeiro subtítulo que a gente vê aí é China, o dragão asiático. Vocês já ouviram essa expressão anteriormente? Dragão asiático, ou vou até introduzir uma outra. Tigres asiáticos? Vocês já ouviram alguma dessas duas expressões? Não, professora. Não? Não. Eu já escutei do tigre, Eu- mas eu não sei o que é. Tá. Os tigres acabam sendo um pouquinho mais, como eu posso dizer, um pouquinho mais lembrado, né? E nós vamos discutir os tigres também mais para frente. Mas agora a gente vai falar do dragão, né? A China, ela tem esse codinome aí de dragão asiático. Isso tem raízes culturais, né? Tem uma significância dentro do povo chinês. Então, existem muitas lendas associadas à figura do dragão na cultura chinesa, né? Na cultura e no imaginário da população. E parte dessas lendas, né, dessas interpretações, elas surgem na tentativa de explicar quando algumas ossadas de dinossauros, né, então alguns fósseis de dinossauros foram encontrados em território chinês. Então, como não se sabia ao certo o que era aquilo, no primeiro momento surge essa ideia de que aquilo eram restos de dragões, e a figura do dragão na cultura chinesa, né, na cultura oriental como um todo, ela envolve o sentimento de bem, né? Então, associa-se o bem à figura do dragão. Dentre tantas lendas que envolvem a figura mitológica do dragão, existe uma que fala, né, que o dragão foi requisitado pelo Deus Criador para participar da criação do mundo. Então, na ideia, dentro de uma mitologia que existe aí um Deus Criador que cria o mundo, cria o universo, esse Deus teria pedido a ajuda do dragão para construir esse mundo. E isso simboliza sabedoria. Então, a figura do dragão, para a cultura oriental, também está associada à ideia da sabedoria, né? Na China, os antigos imperadores se chamavam, né, se intitulavam de filhos do dragão. E até hoje tem muita gente que se diz descendente dessa figura da mitologia chinesa. Então, se a gente fala, né, que alguém era filho do dragão, olha só a estrutura e a armada. O imperador dizer que era filho do dragão era como ele dizer que ele era uma figura sábia, né, já que o dragão simboliza a sabedoria, e uma figura boa, visto, e também tem essa ligação com a ideia do bem. A China, como a gente sabe, né, ela é um dos berços da civilização, tem uma economia que cresce muito, muito aceleradamente, mesmo durante, né, esse período que a gente está vivendo da pandemia, ele continuou crescendo de maneira um pouco mais tímida do que vinha crescendo, mas continuou crescendo. E aí, só para a gente ter uma ideia, né, essa característica, né, de ser essa economia que cresce tanto, que tem se estruturado bem, acabou dando à China, dentro do cenário econômico, né, esse apelido de dragão, né, o dragão da economia global. Então, só para vocês terem dimensão do que é a proporção dessa economia chinesa. Em 2017, o PIB da China foi de 12,2 trilhões de dólares. Só foi menor que o PIB dos Estados Unidos, que foi de 19,4 trilhões de dólares. Eu vou ser honesta para vocês, não sei nem quantos zeros tem nesse número. É muito dinheiro, né? E
e a gente pensar, né, como eles constituíram isso, faz a gente entender a importância da China. E outra coisa, quando a gente olha esse número, né, o tamanho desse PIB, faz a gente entender por que é tão interessante ter a China como parceiro comercial. É um grande mercado consumidor e um mercado que está em expansão. Então, fazer negócios com a China é muito benéfico para as economias, tá certo? Todo mundo sabe o que é PIB, Nonoá? É população. Não é população? Não é população. Eu esqueci. Eu tava vendo ontem. Eu acho que é Produto interno bruto. interno bruto. Produto interno bruto. E o que significa produto interno bruto? Alguém sabe? É a renda das pessoas. De cada pessoa, tipo. Vou complementar um pouquinho a sua fala, Júlia. Produto interno bruto é toda a riqueza que é produzida por um país no período de um ano. Então, tudo que o país produz, não importa em qual atividade, mas tudo que o país produz, montante, aquilo ali é o PIB, tá? É toda a riqueza, então, produzida por um país. Então, só para a gente ter aí uma ideia também do que significa esses números, né? Esse índice. Então, falar de PIB, a gente consegue ter dimensão justamente do tamanho da economia daquele determinado país, tá certo? Bom, então, a gente fez essa fala inicial, né, por algumas características e também para a gente entender algumas nomenclaturas que estão associadas à mitologia na China. E aí a gente vai, né, para a primeira característica que tá relacionada aí com a questão da população do país. Então, como a gente já falou, a China é o país mais populoso do mundo, tem mais aí de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E esse crescimento, né, essa população tão grande, né, ela tentou-se, né, alguns mecanismos para poder controlar esse crescimento dessa população, né, que estava vindo num crescimento acelerado durante ali no pós-Segunda Guerra, né, até os anos 70. E ali o governo chinês observou que talvez eles tivessem que adotar alguma política para tentar controlar, né, esse nascimento expressivo de chineses no país. Então, em 1979, foi instituído no país o que a gente conhece como política do filho único, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho dessa política e também vai falar, né? A gente vai falar da implementação da política e vai falar do momento que ela precisou ser revogada, ser revista e ser eliminada nas políticas de natalidade, de controle populacional chinês, tá? Então, assim, como eu disse, né, antes ali dos anos 70, a China observava-se na China um grande crescimento populacional. Então, muitos nascimentos estavam acontecendo ali. E isso acabou preocupando as lideranças chinesas, visto que o Estado, a gente não pode esquecer, né, o Estado dentro da China é uma estrutura muito forte, visto que eles têm como modelo econômico adotado dentro do país o socialismo. Então, muita coisa, ela depende, muitos serviços básicos, ela depende da estrutura do Estado, para que a população tenha acesso àquilo. Então, se tem muita gente que vai precisar ser atendido, o Estado acaba precisando desprender aí de um volume muito grande de dinheiro e de estrutura para poder fazer esses atendimentos. E isso, naquele momento, acendeu a luzinha dos governantes chineses, falar, poxa, a gente vai precisar fazer alguma coisa, ou a gente não vai dar conta de atender todas as demandas. E a ideia que eles tiveram naquele momento foi aí fazer esse controle mais rígido das taxas de natalidade,
adotando a política do filho único. Então, assim, pelo nome da política, a gente já consegue deduzir, né, que ela está falando, na verdade, da ideia de que casais poderiam ter apenas um único filho, tá? E aí vale a gente fazer algumas ressalvas. Essa estrutura do único filho, essa política valeria para as famílias que viviam nas zonas urbanas. Então, para quem vivia nas cidades, né, nas áreas urbanizadas do país, os casais deveriam seguir aí a política do filho único. Para quem vivia nas zonas rurais, né, quem vivia no campo e trabalhava no campo, o governo chinês autorizou que essas famílias poderiam ter 2 filhos cada uma, visto que esses filhos seriam uma mão de obra para ajudar no trabalho da lavoura. Então, na cidade só podia ter um filho, na zona rural poderiam ter 2, visto que eles seriam importantes dentro da estrutura ali das atividades rurais, tá? Até aqui tudo bem, gente? Uhum. Sim, nenhuma dúvida? Então, sigamos. E aí, para vocês terem dimensão do quão rígida era essa política, em 2008, teve um terremoto muito, mas muito intenso na China, que matou muita gente na área afetada, assim, muitas famílias perderam seus filhos em consequência desse terremoto. E esse foi um evento natural tão extremo e que causou tanto impacto na vida das famílias chinesas, que o governo chinês, naquele momento, autorizou as famílias que haviam perdido os filhos por conta do desastre ali natural do terremoto, a terem novos filhos. Então, percebam, o governo chinês autorizou que as famílias que tivessem perdido seus filhos, então os filhos morreram ali por conta do terremoto, e aí ficou o pai e a mãe sem nenhuma criança, o governo chinês falou, tudo bem, vocês não têm mais filho, então vocês podem tentar ter mais um. Então, para que isso só para que vocês tenham dimensão do controle que o Estado exercia nesse campo da vida das pessoas. Tudo bem? É meio que como fosse substituir, né? Agora o carro do ovo está passando na minha rua, desculpa, gente. Mas vamos lá. As pessoas, meio que o governo chinês falou assim, você pode substituir o seu filho que morreu por um novo filho. Então, assim, isso causou, quando a notícia correu o mundo, causou um super estranhamento, porque a gente não imagina uma pessoa sendo substituída por outra. Mas essa estrutura de controle era tão rígida e deu tão certo no primeiro momento que as famílias não enxergavam da maneira, talvez, que a gente enxergue com essa ideia da substituição. Era realmente ter a oportunidade de ter mais um filho, de ter alguém ali. Então, foi muito rígido, né, tudo isso. E toda essa rigidez, pessoal, causou uma série de problemas, né, ligados aí à implementação dessa política. Entre esses problemas, a gente vai listar aqui o abandono de bebês, o aumento dos abortos, esterilizações em massa e extermínio dos recém-nascidos. Então, esses são alguns problemas que a China teve que enfrentar enquanto o período da política do filho único vigorou. Além desses problemas, que eu vou falar com mais detalhes, né, um por um, os pais, né, então, nas famílias que tinham ali o segundo filho, os pais perdiam o emprego e as crianças eram impedidas de frequentar a escola. Então, veja, né, era uma punição também para aquela família que teve mais de uma criança, que não conseguiu entender a importância de ter apenas um filho, perdia essa estrutura, esses benefícios que o Estado chinês fornecia para a sua população. A respeito aqui dos problemas. A China,
na China existe um alto número de abandono de bebês e de abandono em especial das meninas. As meninas eram mais abandonadas do que os meninos, né? E isso tem uma explicação. Quando você visita orfanatos na China, é que agora isso mudou um pouco, porque nós estamos falando de uma política que perdurou por 30 anos. Então, crianças que nasceram nesse período são adultos hoje, jovens adultos, né? Mas por muito tempo, orfanatos na China abrigavam meninas, essencialmente. Porque quando a família descobria que a gestação, né, do produto daquela gestação resultaria no nascimento de uma menina, muitas famílias optavam por entregar a criança no orfanato, abandonar. Por quê? Porque dentro dessa lógica de organização, inclusive das forças de trabalho, as famílias entendiam que ter um filho homem era uma garantia de que aquilo que eles teriam alguém para inserir ali no mercado de trabalho, que por conta da força física que os homens têm, de maneira geral, aí, acabam sendo um pouco mais fortes do que as mulheres, eles estariam mais aptos a trabalhar do que as mulheres. Então, nesse momento, quando a família descobria que era uma menina que ia nascer, eles preferiam abandonar a menina e tentar ter um menino, para garantir essa força de trabalho. Então, esse é um dos primeiros problemas. Alguém já tinha ouvido falar a respeito disso? Não. Eu não? Não. Então, eu vou fazer uma pergunta provocativa aqui. Meninas, o que vocês pensam a respeito disso? Acho meio bobo isso, professora, porque é um pensamento meio. Não sei dizer, mas é extremamente bobo essa lei que tinha, ainda mais a parte de abandono de crianças, de meninas, não tem muito sentido, porque eles pensavam que só porque era menina ela não ia conseguir trabalhar pra família. É uma coisa que faz a gente pensar, né? A ideia realmente da função social dos indivíduos a partir aí do seu sexo de nascimento, né? Então, os meninos servem para tal coisa, as meninas servem para outras coisas, e aí, dentro dessa construção, foi colocado que era melhor ter filhos homens. Tanto é que isso também é um reflexo hoje na população chinesa, falta mulher para poder, para que, né, os homens da população chinesa possam constituir as suas famílias. Não tem mulher suficiente, né, proporcionalmente, né? Mas voltando aqui nesses pontos. Além da questão do abandono dos recém-nascidos, observou-se também um aumento aí nos abortos praticados na China, pelo mesmo motivo. Muitas vezes, quando ali se descobria que nasceria uma menina, ia-se lá e interrompia a gravação. Oh, meu Deus, a gravação não, né? Interrompia a gestação, desculpa, interrompia a gravidez. Esse outro ponto aqui, esterilizações em massa. Esterilizar, pessoal, é a ideia de deixar a pessoa estéril, né? Então, nos humanos, a gente fala, né? Os homens fazem uma cirurgia chamada vasectomia e as mulheres fazem uma cirurgia chamada laqueadura. Então, nesses dois procedimentos médicos, vão ali, né, interferir nos nosso sistema reprodutor, e essa cirurgia nos impossibilita, né, de ter filhos, né, tanto homens quanto mulheres. Então, a procura por essa saída, né, de esterilizar mesmo, ó, tive um filho, beleza, tá aqui, vou lá agora e faço essa intervenção para não correr o risco de ter mais filhos, né? Então, isso foi uma prática muito disseminada na China. E, por último, a ideia do extermínio de recém-nascidos. Então, gente,
Também dentro dessa perspectiva, nasceu ali a criança, certo? Muitas vezes, se essa criança fosse uma menina, havia famílias que, ao invés de abandonar o bebê, simplesmente matava mesmo, né? Então, o extermínio de recém-nascido o bebê nasceu e ali mesmo ele já morre, tá? Então, todas essas práticas foram problemas resultantes dessa política adotada pelo governo chinês, tá certo? Tudo bem até aqui, gente? Vocês têm alguma dúvida disso que eu estou falando? Ô, professora, Espera aí. A Júlia levantou a mão, mas alguém mais pediu a palavra. Então, não, eu vou pode deixar. falar com a Júlia, depois eu falo pro. Tá bom. Pode falar, Júlia. Ô, Pro, eu só queria falar que esse negócio que você estava dizendo dos bebês meninas e tal, se tem a possibilidade disso estar acontecendo até hoje lá? Não porque a política terminou, que é a próxima coisa que a gente vai falar agora, né? Eles tiveram que interromper essa política porque esse controle tão intenso sobre os direitos reprodutivos das pessoas está refletindo hoje na estrutura da população chinesa e, consequentemente, na sua economia. Então, aguenta mais um pouquinho só, Júlia, que a gente já vai falar desses aspectos, tá bom? Ana Beatriz, pode falar. Obrigada. Professora, em que data foi mesmo quando foi feita essa política? Essa política, ela começou em 1979 e durou por 30 anos, tá? Entendi. É que na minha antiga escola, a gente tava. Não era exatamente esse assunto, na verdade, esse assunto aprendeu lá no início do ano. Mas lá no início, mas uns meses atrás, a gente tinha um negócio de escolha de livros, sabe? A gente lê, que a gente ia comprar o livro. E lá tinha um livro chinês sobre uma garota chinesa chamada Cinderela Chinesa. Eu acho que ela nasceu antes dessa lei. Eu não me lembro direito a data, mas, mas fica bem retratado no livro, que é uma biografia, que existe muito preconceito na China com filhas mulheres. Geralmente os homens que são mais aceitos lá na China. Ana, como que é o nome do livro? Que eu fiquei interessada agora. Cinderela Chinesa, professora. Mas é bem triste, professora. Eu chorei várias e várias vezes. É muito triste. Mostra que, para resumir, a menina nasceu numa família bem, bem religiosa na China, um filho de um empresário. A mãe dela morreu quando ela nasceu. E ela nunca foi perdoada por isso, porque parece que na China eles têm essa cultura de culpar o filho quando a mãe morre no nascimento. Aí ela nunca foi perdoada. Ela tinha 3 irmãos mais velhos e uma irmã mais velha. E aí ela casou de novo. Aí o pai dela casou de novo com uma madrasta e teve mais 2 filhos. E ela nunca foi aceita por ninguém da família, tirando a tia, a avó e também o avô. Mas a avó tinha muitos problemas, porque ela nasceu na época que teve aquela cultura chinesa, sabe, dos pés de lótus, que eles meio como deformavam os pés das mulheres com uma faixa, porque diziam ficar mais bonito, porque ficavam menores, se bem que os pés ficavam tudo deformado. Eu até fiz um trabalho sobre isso. Pô, legal, Ana Beatriz, gostei da sua contribuição aí. Gostei da dica literária também. Vou procurar esse livro depois para ler, porque parece realmente ser interessante, né? E é legal a gente ter essa perspectiva, né? Porque a gente acaba tendo uma visão de como as estruturas funcionam, e essa visão é o mesmo esquema que a gente tratou, né, falando da Europa. A nossa visão é uma visão a partir dos nossos princípios, daquilo que a gente acha que é o correto, né? E é legal a gente poder se informar um pouco mais a respeito disso, e a literatura, ela ajuda a gente a construir esses cenários. Valeu, obrigada mesmo, gostei da dica. Espera aí De que nada, se quiser, depois te mando a foto do livro, tá bom? Que eu Ah, ainda tenho ele. pode mandar, eu vou gostar de receber. Mas, sério, pro livro é bem triste. Bem, bem triste mesmo. Beleza. Gente, só para a gente ir finalizando, né? E aí complementando a resposta para a Júlia. O que acontece? Essa política, então, ela perdurou por esse período,
E no início aí das primeiras décadas, meados da primeira década das primeiras décadas do século XXI, a China começou a notar que ter esse controle tão rígido sobre a reprodução da sua população começou a resultar em interferir na sua economia. Como assim, professora, começou a interferir na economia? Durante 30 anos, as pessoas podiam ter apenas um único filho, certo? Consequentemente, esses filhos que nasceram durante esse período, eles eram, obviamente, foi uma quantidade menor de pessoas. Hoje, eles são aí jovens adultos. E é esse povo que está entrando no mercado de trabalho, substituindo a mão de obra das pessoas que já chegaram na idade de se aposentar. Então, o que está acontecendo? A China observa um envelhecimento da sua população bem acentuado, com algumas projeções que colocam que em 2053, 35% da população chinesa vai ter mais de 60 anos, ou seja, já não é mais pessoas que estão ali prontas para atender as demandas do mercado de trabalho. E não foi suficiente, né? A quantidade de nascimentos não foi suficiente para repor essa mão de obra. Então, hoje, a China passa por um problema de falta de gente para trabalhar nos mais diversos setores, porque não tem gente mesmo, faltou, não tem gente que atenda todos os postos de trabalho. Porque não teve esse controle super rígido sobre a questão aí de ter filhos ou não. Então, quando a China percebeu que isso ia dar nesse problema que eles estão passando agora, eles começaram a introduzir políticas caminhando, né? As primeiras foram sinalizando ali para um possível fim da política do filho único. Então, antes de 2015, que foi o ano mesmo que eles falaram, chega, agora se você quiser ter 10 filhos, você pode ter, e a gente não vai ligar, eles foram introduzindo alguns mecanismos, né? Então, no primeiro momento, eles abriram, assim, uma inscrição para os casais que gostariam de ter mais filhos. Então, tipo, a pessoa, né, o casal que gostaria de ter mais filho, ia lá na sede do governo, fazia uma inscrição, falando que desejavam ter mais filhos, e o governo chinês dava uma autorização para aquela família ter mais um filho. O que acontece? Quando eles fizeram essa abertura, eles imaginavam que pelo menos uns 5 milhões de famílias fossem buscar esse benefício. Na realidade, apenas 700 mil famílias foram pedir para ter mais um filho. Porque isso também, gente, está muito abaixo do que eles esperavam. Essa questão da reprodução, veja, as pessoas que devem ter filhos agora são justamente as crianças que nasceram nesse período e que cresceram ouvindo que a melhor maneira de se constituir uma família era ter apenas um filho. Então, isso também se tornou parte de uma estrutura cultural, né? De um costume dentro da população chinesa. Então, tudo que eles sabem, tudo que eles viveram até hoje, todo o conhecimento deles foi baseado nessa lógica de que a família era o pai, a mãe e um filho. A partir do momento que isso muda, essa mudança ela não vai acontecer do dia para a noite. A pessoa que cresceu achando que o certo era ter apenas um filho, ela vai demorar um tempo para entender, não, talvez seja interessante ter mais um filho. Além disso, tem a questão, né, todo mundo sabe aqui, ter filho existe ali, né, uma consequência econômica, né? Ter uma criança custa dinheiro. Então, a gente também está falando de uma população que teve uma ascensão social, então eles têm uma condição de vida interessante, mas também construir essa condição de vida baseada na existência de apenas uma criança. Optar por ter mais uma significa mexer também na parte financeira das famílias. Então, a China vai demorar um tempinho para conseguir consertar todo esse desfalque que teve em relação às questões aí dessa política do filho único. Tá certo? Gente, eu vi que tem 2 mãozinhas levantadas, fiquei super feliz, a Ana Beatriz e a Melissa, só que são 10h54. Então, eu preciso fazer chamada ainda. Meninas,
eu vou dar duas opções para vocês. Ou vocês me mandam a pergunta no WhatsApp e eu respondo só para vocês depois da aula. Ou vocês anotam, e aí a semana que vem, a hora que a gente for começar a aula de novo, na segunda-feira, vocês fazem a pergunta, tá bom? Mas não deixem de tirar suas dúvidas. Se quiser mandar pergunta no meu particular, pode mandar que eu respondo, tá? Ou anotem aí para a gente conversar na semana que vem. Só para eu não atrasar muito vocês, né? Vocês têm aula e eu também tenho aula, tá? Então, gente, eu vou parar aqui a gravação para fazer a chamada, tá? E aí poder liberar vocês.